Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Temos mais uma oportunidade de nos encontrarmos aqui e juntos aprendermos a palavra de Deus. Seja o Senhor louvado por todas as coisas e sejas abençoado também através da palavra de Deus. Vamos aos nossos estudos, então? E a proposta para o estudo da palavra de Deus nesse domingo, dia 5 de maio, na Escola Bíblica Dominical, é a lição de número 5, Os Inimigos do Cristão, cujo texto bíblico encontra-se em aos Romanos, capítulo 6, versículos 11 a 14, e 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. O texto áureo assim nos diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos e vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículos 25 e 26. Verdade prática. Na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Acompanhe agora os 3 objetivos desta lição. Primeiro, identificar o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Segundo objetivo, explicar o conceito bíblico da palavra carne. E o terceiro e último objetivo, apresentar o termo mundo, enfatizando os 3 níveis de vícios infames de acordo com a lição. Quais são os grandes inimigos do cristão ao longo de sua jornada rumo ao céu? Biblicamente, como esses inimigos do cristão devem ser conceituados, como eles agem e como devem ser combatidos? Vamos compreender melhor isso? Em nossa introdução, conforme a revista, diz-nos: na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. E claro, estes dizem respeito àquilo que estudaremos hoje, sobre os 3 inimigos que buscam nos atrapalhar nesta caminhada: o diabo e o mundo, cuja ação ou atuação, tanto do diabo quanto do mundo, é uma ação externa, e a carne, que diz respeito à própria natureza pecaminosa do ser humano, cuja ação ou atuação é interna. Mas permitam-me iniciar fazendo a definição daquela que é a palavra-chave da lição de hoje: inimigos. Qual o sentido desse termo? Ele vem do latim inimicus, que significa que não é amigo, aquele que é hostil, contrário, que aborrece e promove o mal. Vejam, na religião, na filosofia e em outras ciências humanas, há comumente a dicotomia entre o bem e o mal. Eles são antagônicos, exceto para algumas religiões, como as orientais, taoísmo, shintoísmo, também o hinduísmo, budismo, e até mesmo religiões antigas como o zoroastrismo, que preconizam a coexistência do bem e do mal, como que existindo ou vindo de uma mesma fonte. Para estes, o mal e o bem existem dualmente e estão em um constante equilíbrio. Isso é representado através de um símbolo oriental, que é o Yin Yang. Acredito que você já ouviu, em que parte dele é branco e parte preto, que representa a junção, o encontro do bem e do mal. Nos estudos da filosofia grega antiga, o bem é retratado da seguinte forma: ele é tudo aquilo que possui um valor moral e físico positivo, que constitui o objeto ou o fim da ação humana. Houve um filósofo, também teólogo cristão, no século IV, Santo Agostinho, que assim afirmou que o bem vem de Deus e o mal origina-se da ausência do bem, ou seja, da ausência de Deus. E dizia ele: o mal só pode ser atribuído ao homem por conduzir erroneamente suas próprias vontades. E isso refere-se ao estado pecaminoso do homem, de afastamento de Deus, o seu Criador. Mas, com certeza, meus irmãos, muito melhor é ficarmos com a palavra de Deus. E ela levanta esse véu entre o mundo visível e invisível, de que há uma luta entre o bem e o mal,
entre as forças da justiça e as forças das trevas, entre o reino de Cristo e o reino diabólico, maligno. A isso chamamos de conflito cósmico e às vezes alguns chamam de batalha espiritual. Satanás, desde a queda, ele declara guerra ao reino de Deus. E assim, nós que somos crentes em Jesus Cristo, não precisamos nos voluntariar para essa guerra. Naturalmente, ela chegou até nós. E há quem acredite de forma equivocada que vir a Cristo remove-nos de batalhas e desta guerra, mas o oposto é verdadeiro. A batalha, de fato, começa quando a pessoa se torna cristã. Todo crente está no meio de uma guerra invisível. Satanás e o mundo lutam violentamente contra nós, externamente, e a nossa carne se opõe a nós internamente. Mas sabemos que nesta guerra espiritual, o verdadeiro cristão jamais estará sozinho. Ele sempre se fará ser acompanhado da palavra de Deus, da oração, mas sobretudo daqueles que são seus maiores amigos e aliados, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que o ajudará, nos ajudará nesta batalha. O primeiro ponto da lição assim nos diz: o primeiro inimigo do cristão, o diabo. A primeira parte: o diabo é real. A Bíblia atesta a existência e as ações de Satanás, o diabo. Vejam, meus irmãos, para a cultura, o secularismo, o ateísmo e a psicologia e outras ciências humanas, elas afirmam que Satanás é apenas uma construção mental, fantasiosa, que ele não é um ser real, é apenas um símbolo, uma representação do mal e das injustiças humanas, como que apenas uma força negativa. Satanás, nesse contexto, é considerado, então, como uma metáfora, como um símbolo apenas dos desejos egoístas, pessoais e a negação das responsabilidades do ser humano. Na TV, na mídia, na internet, a cultura popular representa-o como um personagem sensacionalista que expressa terror e medo. E até vendem a imagem de que o diabo, o mal, não é algo ruim, inofensivo, mas bom, legal. Há até seguidores, igreja, que cultua o diabo. Mas à luz da palavra de Deus, que é o nosso manual de fé e prática cristã, ela se refere ao diabo, mostra-o não como uma alegoria ou uma força negativa, mas como um ser maléfico e real. A palavra Satanás aparece na Bíblia 59 vezes aproximadamente. 27 vezes no Antigo Testamento e 35 vezes no Novo Testamento. O termo demônio aparece mais de 70 vezes nas Escrituras, sobretudo no Novo Testamento. E termos semelhantes a este, como espíritos imundos, malignos e etc., aparecem em mais de 500 referências na Bíblia Sagrada. E a primeira referência ao diabo na Bíblia está em Gênesis, capítulo 3, versículos 1 ao 6. Ele é descrito como a serpente, com a sua sagacidade e astúcia, que questiona e nega a bondade de Deus, a verdade acerca da lei de Deus e propõe ao homem a sua independência de Deus e a busca por satisfação, prazeres imediatos. No livro de Jó, que é tido como um dos mais antigos da Bíblia, e mais antigo ele é considerado do que o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículos 6 a 11, Satanás é citado como o caluniador, o acusador dos servos de Deus, que vagueia pela terra espiando as fraquezas dos homens, se opondo àqueles que querem agradar a Deus. E o Senhor Jesus Cristo nos alertou acerca do diabo e sua atuação, cerca de 29 vezes. Então, meus irmãos, para se aceitar tal realidade e verdade, precisa-se de fé, e não de argumentos filosóficos, científicos e comprovações empíricas, porque tais áreas não lidam e não podem atestar essa realidade espiritual maligna. Apenas Deus, em sua palavra, a Bíblia. Vejam
que o apóstolo Paulo nos adverte em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, que Satanás existe e que não podemos ignorar os seus desígnios. E, lamentavelmente, todos nós sabemos que muitas pessoas estão sob o ataque do diabo, porque não acreditar que o diabo existe não protege alguém do próprio diabo. É como já afirmava um poeta francês do século XIX, Charles Baudelaire, que o maior truque já realizado pelo diabo foi convencer o mundo de que ele não existe. E a segunda parte nos diz a descrição de Satanás. As Escrituras o descrevem como um ser espiritual que possui personalidade, ou seja, características, aspectos de uma pessoa. Ele é o chefe dos anjos caídos e possui um poder limitado. Meus irmãos, nós compreendemos biblicamente que Satanás, também chamado diabo, é um ex-querubim ungido. Ele era de uma elevada posição angelical, que em uma era anterior da eternidade, imemorável, se rebelou contra Deus e incitou uma terça parte dos anjos do céu a fazerem isso também. E eu chamo a sua atenção para isso, porque isso precisa ficar claro, de que os anjos foram criados por Deus originalmente bons, moralmente, e dotados de livre-arbítrio, ou seja, de liberdade moral para fazerem escolhas. Então, o diabo como agente maligno não é uma criação de Deus, mas o próprio assim se tornou por causa de sua soberba e rebelião contra Deus, querendo igualar-se a ele, conforme Isaías capítulo 14, versículos 12 ao 15, Ezequiel capítulo 28, versículos 12 ao 17 e Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 9. Foi por causa disso que ele caiu e foi expulso do céu. O próprio Senhor Jesus Cristo confirmou isso em Lucas capítulo 10, versículo 18. E em João capítulo 8, versículo 44, Cristo dará a ele um dos piores títulos e o pai da mentira, opositor desde o princípio, aquele que contumazmente se opõe à verdade. Então nós enfatizamos aqui que Satanás não é um agente celestial, não age em parceria com Deus e nem está na presença de Deus nos céus, como alguns tendem às vezes a afirmar, baseando-se em Jó capítulo 1, versículos 6 ao 12. Mas esse fato aqui narrado, de Satanás apresentando-se diante da face de Deus, pode ter ocorrido antes da queda do diabo, ou o sentido aqui de apresentar-se diante de Deus leva em consideração os atributos divinos da onisciência e da onipresença, de maneira que Deus sabe, conhece muito bem todas as vezes que o diabo acusa os seus servos. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, nos diz que ele é o acusador dos servos de Deus e faz isso dia e noite. Satanás, meus irmãos, ele se opõe a Deus e a todo o seu projeto. Cristo, de maneira categórica, afirma-nos em Mateus capítulo 12, versículos 27 ao 28. Ele deixou claro que não trabalha para o diabo e nada tem a ver com ele. Por isso que inúmeras vezes em seu ministério o diabo se opôs a ele e à sua missão, mas ele o venceu e nos outorgou também poder para vencê-lo, conforme Lucas capítulo 10, versículos 19 ao 21. A Bíblia apresenta Satanás como um ser pessoal, capaz de incitar alguém para o mal, com capacidade de dialogar e causar destruição. Ele é inteligente, astucioso, conforme 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, tem raiva e ira, sobretudo dos servos de Deus, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 17, e ele tenta, seduz, conforme Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 12. O saudoso evangelista norte-americano Billy Graham, ele afirmava o seguinte, que o diabo não nos atacaria com tanta força se nós não tivéssemos algo de valor em nós, ou seja,
Deus, a obra de sua redenção, porque ladrões, dizia ele, não roubam casas vazias. E eu gostaria de ler um trecho da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, lançada no ano de 2016, 2017, sua terceira edição, pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Sobre Satanás e os seus agentes, os demônios, ela se nos diz, na página 89, eles são espíritos maus, desprovidos de corpos, capazes de possuir corpos humanos e de animais. Satanás, o maioral deles, entrou em Judas Iscariotes. Maria Madalena estava possessa por 7 demônios. São as chamadas possessões demoníacas. Os efeitos dessas possessões são evidenciados por loucura com manifestação de força maligna incomum para a autodestruição. Apesar de seus poderes sobrenaturais, os demônios nada podem fazer diante do poder de Jesus de Nazaré e nem dos crentes fiéis em Jesus. Diz-nos a Bíblia: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 João capítulo 5, versículo 18. Além disso, nós recebemos autoridade para expulsá-lo em nome de Jesus. No final da página 90, também nos diz: o poder de Deus sobre Satanás e seus demônios é total e absoluto. Jesus venceu o diabo logo no início do seu ministério terreno, e o reino de Deus foi manifestado também pela expulsão de demônios. Os demônios sabem quem é Jesus e reconhecem que ele é o Filho de Deus. Entretanto, milhões de homens e mulheres ainda não descobriram essa verdade. Esses espíritos imundos conhecem a grandeza do poder de Jesus a ponto de nem mesmo o maioral deles poder confrontá-lo. Jesus disse que Satanás já está julgado, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João capítulo 16, versículo 11. Ele aguarda o dia do tormento eterno no lago de fogo, tão temido pelos demônios. Porque, como nos diz a Bíblia em Mateus capítulo 25, versículo 41, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. A terceira parte desse primeiro ponto: a identidade do inimigo. Os nomes do inimigo revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora. E eu destacarei agora, e chamo a sua atenção para isso, alguns nomes do inimigo, que são citados em nossa revista, e também você encontra nesse quadro aí no slide do lado esquerdo. Os principais são Satanás, do hebraico Satã, literalmente significa adversário, opositor, outro, bastante conhecido, diabo, que vem da língua grega diabolos, caluniador ou acusador. Também ele é chamado na Bíblia, conforme Lucas capítulo 11, versículo 15, de Beuzebu, que era uma divindade filisteia, chamada de Baal-Zebub, o senhor das moscas ou da sujeira. E os judeus usavam esse epíteto Beuzebu como uma forma de desprezo para referir-se a Satanás. Beuzebu, a primeira parte desse termo, vem de Bel, Baal, que significa Senhor, e Zebu, peste, pandemia. Outro termo correlacionado diz respeito aos agentes do diabo, os demônios, do grego daemônio, do latim daimon, agentes de Satanás, espíritos demoníacos. Mateus capítulo 12, versículos 43 ao 45, nos diz que eles andam por lugares áridos, secos, afastados, em busca de exercer aquilo que é próprio de sua natureza. A opressão, que é a ação maligna do lado de fora do homem, e a possessão, a ação maligna do lado de dentro, ou dentro do homem. Aos Efésios capítulo 2, versículo 2, eles são chamados de potestades do ar, que refere-se ao reino invisível acima da terra, na atmosfera terrestre, onde os demônios se movem e existem. Também aos Efésios capítulo 6, versículo de número 12, revela-nos a sua hierarquia, a organização do reino das trevas,
semelhantes a uma organização, uma hierarquia política e militar. Eles dividem-se, primeiramente, em principados, ordens malignas superior. Em segundo lugar, em potestades, em governos espirituais subordinados aos principados. E em terceiro, por fim, os dominadores do mal, que diz respeito aos próprios demônios. E eu finalizo esta parte afirmando aquilo que já disse anteriormente, que embora Satanás tenha poder sobre o atual sistema mundial, mas o seu poder é limitado, porque todo poder quem tem é Deus, e ele está sobre o controle soberano de Deus. Sua atuação é temporária. Cristo já o venceu na cruz, e breve ele receberá apenas o seu castigo, sua condenação eterna, quando for lançado no lago de fogo. Ou bem, o reino de Deus prevalecerá. O célebre reformador do século XVI, alemão Martinho Lutero, afirmava que o diabo não passa de um cão preso na coleira e nas mãos de Deus. Prossigamos então, meus irmãos, agora a segunda parte dessa lição, o ponto 2, o segundo inimigo do cristão, a carne, cuja primeira parte, conceito bíblico de carne. E aí nos diz: dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne, que refere-se aos maus desejos da natureza humana, tem grande referência, tem grande relevância, conforme 1 João capítulo 2, versículo 16. Há quem faça uma representação dos inimigos vencidos por Davi da seguinte maneira: o leão representa o diabo, o urso, o mundo. E o gigante representa a carne, que é considerada o nosso maior inimigo. E isso tem a ver com o seguinte, que a nossa luta é contra nós mesmos, contra nossos desejos mais profundos, contra a nossa mente, que sabe cada um de nossos segredos e fraquezas. Por isso que em aos Romanos, capítulo 8, versículo 13, recomenda-nos que se vivermos segundo a carne, formos dominados por ela, morreremos. Mas se vivermos mortificando as obras da carne, dominarmos a carne com auxílio do Espírito Santo, viveremos. E eu compartilho com os irmãos um trecho de uma mensagem de um pregador norte-americano batista, o pastor John Piper, que diz: a única base que Satanás tem contra você é a sua carne, e é o seu pecado. Ninguém vai ao inferno por causa de Satanás. A única razão para irmos ao inferno é o pecado. Muito mais importante do que lutar contra Satanás é combater ao pecado. Entenda isso. O seu maior inimigo, diz ele, não é Satanás. O seu maior inimigo é você mesmo. É como afirmou um certo homem de Deus. Com relação à carne, ou você a mata, ou você morre. Que Deus nos ajude. E aí no slide, meus irmãos, eu unifiquei a segunda e a terceira parte. A carne no Novo Testamento e a perspectiva da palavra carne. Carne é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, à parte de Deus, degradada, sem a presença do Espírito Santo. Vejam, o comentarista nos diz que o vocábulo grego para carne é sarkis, cujo sentido é desejos e vontades que incitam ao pecado. Então, a carne é a natureza humana caída, que revela a essência da situação do homem desde a queda. É também chamada de inclinação pecaminosa da humanidade. Em sua totalidade, o pecado afetou o ser humano, em seu intelecto, emoção, vontade, consciência, razão e liberdade. Diz-nos a Bíblia em aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e estão destituídos, separados da glória, da presença de Deus. Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele no homem coisa sã. Nesta condição, o homem não é pecador porque peca,
mas ele peca porque é pecador. E eu chamo a sua atenção que mesmo para nós que já somos salvos em Cristo, somos novas criaturas, recebemos uma nova natureza, mas a velha natureza, com seus desejos corrompidos, de vez em quando ela vem à tona, ela aparece. Há uma frase também de Lutero, do século XVI, que ele imaginava que quando descesse as águas batismais, dizia ele, o miserável homem iria morrer. Mas eu descobri, conclui ele, que o miserável sabe nadar e me acompanha todos os dias. Por isso que, meus irmãos, o crente, ele luta e vive em constante luta contra o pecado. Ele até peca, mas acidentalmente, não contumazmente. E essa é uma clara evidência de que ele é salvo, de que Deus está realizando nele um processo de santificação que culminará com a glorificação do corpo, a transformação dessa natureza corruptível em uma natureza incorruptível no dia da vinda de Cristo, conforme Filipenses capítulo 1, versículo 6 e Colossenses capítulo 3, versículo 4. Então, nós somos incentivados a manter a nossa melhor versão de nós quando somos dirigidos e moldados pelo Espírito Santo. E uma demonstração muito clara acerca da oposição que a carne produz contra Deus e o seu Espírito Santo encontra-se em Gálatas capítulo 5, versículos 16, versículo 21. As obras da carne. Veja nesse quadro aí no slide do lado esquerdo. Essas obras da carne dividem-se em 4 grupos. O primeiro, da imoralidade sexual, os pecados sexuais, prostituição, impureza e lascívia. O segundo grupo, das obras da carne, da idolatria, da falsa religiosidade, aonde a adoração não é dada devidamente a Deus. E aí, a obra da carne diz respeito à idolatria e feitiçaria. O terceiro grupo, rivalidade, atitudes e práticas contra o próximo, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções e invejas. E, por fim, o quarto grupo das obras da carne diz respeito ao domínio próprio, aos excessos, bebedices e glutonarias. Meus amados irmãos, eu aproveito esse momento para pedir-lhes oração em meu favor e também desse projeto aqui de gravação de vídeos de estudo bíblico, vídeos com testemunhos, histórias da igreja, de grandes personagens da história da igreja e também da pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Orem por nós, mas também divulguem esse conteúdo, esse canal, curtam, comentem, inscrevam-se nesse canal. Amém? Vamos então ao terceiro e último ponto dessa lição, que assim nos diz: o terceiro inimigo do cristão, o mundo. Primeira parte, perspectivas bíblicas da palavra mundo. A palavra mundo descreve 2 realidades. Uma, o planeta Terra em que habitamos, e a outra, as pessoas que vivem de maneira independentes de Deus, ou seja, separadas de Cristo. Meus irmãos, o sentido da palavra mundo é bem amplo. Normalmente, mundo refere-se a toda a Terra, a humanidade como um todo. E na Bíblia há sentidos variados, cujo significado vai depender do contexto a qual está relacionado. E um exemplo disso está nesse quadro aí do lado esquerdo, em azul. Temos algumas referências bíblicas que aparecem aí esse termo mundo. A primeira de João, capítulo 3, versículo 16, o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito e etc. Mundo aí vem do grego do Novo Testamento, cosmos, e o sentido aí é de habitantes. São eles o alvo do amor de Deus. A próxima referência, Atos capítulo 17, versículo 31, nos diz: porquanto Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, por meio de Cristo. Mundo aí vem do grego oikomeni,
que significa terra habitada. A próxima referência é aos Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Já mundos aí do grego é aion, refere-se ao universo, mas também à eternidade. E a última referência é a de 1 João, capítulo 2, versículo 15, que nos recomenda: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E mundo aí também vem do grego cosmos, mas o sentido é diferente daquele de João 3,16. Mundo aí é um sistema maligno anti-Deus, com seus vícios, ideologias perversas e rebelião contra Deus. O saudoso pastor norte-americano Donald Stamp, que é o autor principal da Bíblia de Estudo Pentecostal, diz-nos assim: Satanás emprega ideias mundanas de moralidade nas filosofias, psicologia, desejos, governos, cultura, educação, ciência, arte, medicina, música, sistemas econômicos, entretenimento, comunicação de massa, esporte, agricultura e etc., para opor-se a Deus e ao seu povo e aos padrões de retidão. Por exemplo, Satanás usa a profissão médica para promover o aborto, a agricultura para produzir drogas narcóticas, a educação para promover a ideologia ímpia humanista e os meios de comunicação para destruir os padrões divinos de conduta. E complementa isto o comentarista dessa lição, o pastor Osguel, no final dessa primeira parte, quando diz que o mundo está dominado pelos vícios mais infames, cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Na epístola de 1 João, capítulo 2, versículo 16, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É isso que está na segunda parte, esses 3 níveis de vícios infames. A concupiscência da carne, ou seja, a vontade, o desejo de fazer o que Deus proíbe, isso tem a ver com coisas imorais e maléficas. Segundo, a concupiscência dos olhos, o desejo de possuir o que desagrada a Deus, e o autor nos diz que isso envolve a mente, a imaginação do indivíduo. E terceiro, a soberba da vida, o desejo de ser aquilo que Deus não quer. E isso tem a ver com o orgulho, a autoglorificação do homem. Por isso que na terceira parte, Vencendo o Mundo, nos diz que o sistema carnal maligno busca nos remover do caminho do céu, e para vencê-lo é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo. 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz-nos que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ainda que sejamos tentados, assediados pelo sistema desse mundo pecaminoso, mas jamais nós devemos nos acomodar ou nos ajustar aos padrões do mundo. E Cristo disse a nosso respeito em Mateus capítulo 5, versículo 14, vós sois a luz do mundo. E o pregador Charles Spurgeon, do século XIX, assim dizia: a Bíblia não é a luz do mundo. A Bíblia é a luz da igreja. O mundo não lê a Bíblia. O mundo lê a vida dos cristãos. E vós, sois a luz do mundo. Glória a Deus. Ainda que estejamos no mundo, é claro para nós que não somos do mundo. Um certo cristão assim afirmou, que o barco está na água, mas a água não pode estar no barco. Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. A água inteira do mar não pode afundar o navio, a menos que ela invada o seu interior. Vamos então encerrar nossos estudos com a conclusão. O cristão vive uma guerra. Seus inimigos são Satanás, o mundo e a carne. Eles querem enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. E isso é claro para nós, não é verdade? Que nós vivemos em uma guerra espiritual invisível, que está travada no domínio espiritual,
mas alimentada no domínio visível e físico. E os inimigos, nós já os conhecemos: o diabo, o mundo e a carne. O campo de batalha é a nossa mente, o nosso coração. E a grande questão é a nossa caminhada cristã. Por isso, precisamos estar biblicamente instruídos, espiritualmente preparados para enfrentarmos esses inimigos ao longo de nossa caminhada com Cristo. E finalizando a conclusão, vivamos constantemente sob a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. O cristão que não ora, que não medita na palavra de Deus, é como um soldado numa guerra sem armas. O sangue de Jesus tem poder sobre nós.